Olá, aqui é o André Sampaio, seja muito bem-vindo a essa aula de hoje. Você que está aqui no Kona PNL, você já deve me conhecer se você está aqui, e eu agradeço você, agradeço muito você, tua audiência, e por fazer desse evento tão grandioso, né? Obviamente que os palestrantes, todos nós, organizadores e palestrantes, fazemos o evento, mas é para você e sem você isso tudo não aconteceria, então eu agradeço você. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero conversar com você sobre como você pode transformar qualquer problema que você tenha na vida em um problema pequeno. Transformar o significado desses problemas de uma forma até bacana, legal, agradável, uma coisa que você queira ter. É normal a gente ver não querer ter problema, né? Não quero ter problema, não quero ter problema. Ou problema é uma coisa negativa, né? A gente quer não ter problema, mas eu acredito que os problemas eles têm uma função na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa evolução. Mas antes disso, antes de falar sobre os problemas, vamos falar como que a gente funciona. Eu quero dar uma introdução e depois vamos chegar lá, você vai ver como vai fazer tudo sentido, você vai dar um novo sentido para a sua vida, um novo significado para a sua vida, porque o nosso objetivo, o meu objetivo aqui, é que você tenha uma vida extraordinária. O meu objetivo é que a gente consiga viver vidas e se orgulhar das nossas vidas. O meu objetivo é que a gente passe a vida, olhe para trás e fale assim, pô, valeu a pena. Meu bisavô tinha um ditado, ele era poeta, ele tinha um poeminha que falava assim: aquele que passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, espectro de homem não foi homem, apenas passou pela vida e não viveu. Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu quero começar falando sobre as necessidades humanas. Talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso, talvez você já tenha ouvido outros palestrantes falarem sobre isso, com a Tami, o Rodrigo Cardoso, mas eu vou dar uma pincelada nisso rapidamente. As necessidades humanas, a psicologia das necessidades humanas, é uma teoria que vem da escola do Tony Robbins, da qual eu sou formado como coach de intervenção estratégica. Ele fala que, basicamente, todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz é em busca de atender às nossas necessidades, que todo mundo tem. Então vamos lá. A primeira necessidade é a necessidade de certeza. Certeza. Todo mundo tem a necessidade de ter, e a certeza no sentido de ser linear, né? De não ter dor, né? A certeza de prazer e a certeza de fuga da dor. Tá? Então, todo mundo tem essa necessidade. Então, tudo que a gente faz, a gente busca em algum grau a certeza, né? Aquela coisa de certeza. E, curiosamente, a gente tem a necessidade também de variedade. Variedade. Até porque se tudo fosse totalmente previsível, a vida ia ser muito chata. E você pode ver que em países muito desenvolvidos, o nível de suicídio é muito grande, porque é tudo tão previsível, é tudo tão tranquilinho, não tem problema, não tem variedade, e aí a pessoa fica entediada, não dá um significado maior para a vida dela e acaba terminando com o problema, né? Com a vida. Então, certeza e a variedade. Variedade no sentido de a gente quer ter sempre coisas novas, estímulos novos. Quer ir num restaurante novo, quer assistir um filme novo. Por quê? Se fosse assim, você assistiu um filme, gostou, você ia assistir sempre o mesmo. Não, mas aqui é um filme diferente, né? Um filme novo. Então a gente tem essa necessidade de variedade. A terceira necessidade é a necessidade de significância. Significância significa que é a nossa necessidade de sermos importantes, sermos diferentes, sermos mais, né? Sermos significantes, né? Ter um significado maior para os outros. Então aí é aquela coisa de significância. Aquela necessidade de se destacar. E curiosamente também a gente tem a necessidade de amor e conexão.
necessidade de pertencimento, né, de se conectar com outra pessoa. Você vê que curioso, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de se destacar, de ser melhor, de ser diferente, a gente tem necessidade de se conectar, seja com outro, seja com nós mesmos, seja com uma força superior. Então, essas são, mas aqui são 6, eu falei que são 6, mas essas aqui são as necessidades do ego. Essas necessidades, e todo mundo, tudo aquilo, você pode reparar que tudo aquilo que você faz, que eu faço, muitas vezes está atingindo essa necessidade. Está atingindo essas necessidades. Então vamos falar assim, por que eu faço esse evento aqui? Por que eu faço esse evento? Por quê? Tem certeza? Eu tenho certeza. Qual que é o meu grau de certeza em fazer esse evento? Essa necessidade de certeza, ela é atendida? Ela é atendida sim, eu tenho certeza que eu vou me divertir, eu tenho certeza que eu vou ajudar as pessoas, eu tenho certeza que são valores para mim, né? Que isso me dá prazer. Eu tenho certeza que vai ser que eu vou ter crescimento, eu tenho certeza que vai ser uma coisa positiva. Variedade? É variedade, tem variedade sim. Tem variedade porque cada evento é novo, eu aprendo coisas novas com palestrantes novos e faço contatos. Cada pessoa que eu recebo, cada e-mail que eu recebo é uma história nova, tem muita variedade. Significância, você sabe que, afinal de contas, eu sou o idealizador e organizador do Quana PNL, então tem um alto grau de significância aqui também. E amor e conexão, quando eu faço isso, cada vídeo que eu gravo, eu me conecto com você, apesar da gente estar aqui separado pela essa lente, pelo computador, mas eu me conecto com você, pelo feedback eu me conecto com os palestrantes que estão participando, eu me conecto comigo mesmo, porque eu tenho que olhar para dentro e buscar as forças que eu tenho, né, as minhas forças pessoais, para poder fazer todo esse evento acontecer. Então existe conexão, também existe conexão. Existe uma conexão com algo maior? Existe, porque eu tô seguindo meu propósito, eu estou alinhado com o meu propósito de vida, estou alinhado com a minha missão. Eu acredito que o meu trabalho é mais do que só uma relação comercial, muito mais que isso. Então existe uma conexão também com uma força maior. Então esses são as necessidades do ego. E todo mundo tem essas necessidades e a gente faz, tudo que a gente faz é buscando isso, tá? Toda vez que a gente atinge 3 necessidades, a coisa fica um vício. Então, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, por exemplo, cigarro, você pode ter... cigarro é ótimo, é o significado que cada um dá, tá? O mapa não é território. Cigarro é uma delícia, eu adoro cigarro, é um momento de prazer, pô, legal, certeza, para quem gosta, né? Variedade? Variedade sim, variedade, porque quando eu estou fumando, eu sempre encontro alguém, e alguém novo, e aí aquela coisa, tal, não sei o quê, então tem uma troca, então legal, tem variedade? Tem variedade. Significância? Não, muita gente começou a fumar por causa de significância, porque era bonito, era chique. Ou porque parecia ser mais velho, então vou fumar aqui porque eu pareço ser mais velho. Então, por significância, conexão, não, o cigarro é bom porque a hora que eu estou fumando é aquele momento que eu relaxo, que eu olho para dentro, que eu estou comigo mesmo. Então, conexão. Você percebe? Se você dá um significado, e aqui significado é pessoal, tá? Se você dá um significado para pelo menos 3 coisas, 3 necessidades, onde ela está sendo, qualquer comportamento que você tenha, qualquer hábito que você tenha, esteja sendo atendido, isso vai virar um vício, você vai repetidamente fazer isso, né? Esse comportamento vai ser um veículo para atingir essas necessidades. Só que o negócio aqui, o nosso papo aqui hoje, não é falar dessas, não é falar de mudança de comportamento, é um papo mais bacana, que são as outras 2 necessidades, que são as necessidades do espírito, que é crescimento. Crescimento. Todo mundo tem necessidade de crescer. Aquilo que não está crescendo, está morrendo. Então, uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo, ela está ficando para trás. Uma planta, se ela não cresce, se ela não se enraiza e não expande seus ramos e folhas para pegar mais luz, ela está morrendo também. E a gente não é diferente, a gente também ou cresce ou morre, então a gente tem necessidade constante de crescimento, crescer como pessoa, não só crescer
em tamanho, né? Não, isso também cresce, né? Mas chega uma hora que não precisa mais. Mas crescer como pessoa mesmo, crescer em habilidades, no nosso ser, expandir o nosso mapa, crescer o nosso mapa também, expandir, enriquecer o nosso mapa sendo a representação de mundo, né? A forma como a gente enxerga o mundo. Então, crescimento. E a última necessidade é a contribuição. Contribuição. E a gente tem essa necessidade também de contribuir, de dar, né? Então a gente cresce e depois retribui, né? Devolve para a sociedade, devolve para alguém. Pode não ser, eu faço um trabalho filantrópico, ajudo, tudo. Não, mas você pode ajudar alguém. Uma pessoa que se ajude já é uma forma de contribuição. E não, às vezes não precisa ser também um gesto muito grandioso, mas qualquer forma de contribuição, a gente tem essa necessidade. Eu sei que você também contribui. Então essas duas são as necessidades do espírito. São necessidades espirituais. E tem uma pegadinha aqui. Todo mundo, sem exceção, busca e atinge, trabalha e faz coisas para atender essas 4 necessidades. Sem exceção. Só que essas duas aqui muitas vezes são negligenciadas. Essas duas aqui muitas vezes são esquecidas. E as pessoas ficam nisso, ficam só nessas aqui. Só que essas aqui são as do ego. Essas aqui não trazem realização. Essas aqui não trazem aquela satisfação. Porque a hora que você põe um objetivo, e o teu objetivo é, vamos falar, eu preciso comprar um carro novo, eu quero comprar uma BMW, uma Ferrari, uma Lamborghini, sei lá, por quê? Ah, porque certeza, vou ter prazer, o carrão, tal, é legal, vou me sentir bacanão, vou arrumar um monte de amigo bom, né? Vai ser variedade, porque carrão, não sei o que, tal, uma experiência nova, tal. E aí, a hora que você comprar o carro, a hora que você atingir aquela tua meta, aquele teu objetivo, que está simplesmente baseado nessas 4, passou uma semana, passou um mês, acabou, você tá com vazio dentro. É a mesma coisa que subir uma montanha, chega lá em cima, tá aí agora. E daí? Não dá, isso aqui não dura, é muito efêmero. Então, o que traz a satisfação, o que traz a realização na vida e o que vai te dar orgulho mesmo de falar assim, eu fiz isso, é quando você está buscando essas duas aqui, quando esses são valores para você maiores. E aqui todo mundo tem as 6 necessidades e a gente tem uma hierarquia de necessidades, né? Quais são as que a gente valoriza mais? Então uma pessoa que tem a certeza maior do que a variedade lá embaixo, ela é uma pessoa mais presa, né? Mais segura, ela não quer saber. O cara que tem a variedade em primeiro lugar na lista é o cara que pula de base jump, é o cara que vai na bolsa fazer day trade, ele quer variedade. Então você percebe, apesar de todo mundo ter as 6 necessidades, cada um age de uma forma conforme também a hierarquia. Então o que eu estou propondo aqui é uma forma de colocar e de enxergar essas 2 necessidades no topo da lista para poder te dar mais satisfação, mais realização na vida. E aí sim, quando você coloca essas 2 no topo da lista, você vai ter a chance de buscar realmente o teu propósito de vida. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero contar para você a Jornada do Herói. Talvez você já tenha assistido. E como que a Jornada do Herói tem a ver com o que é Jornada do Herói? Tem a ver com tudo isso aqui que a gente falou até agora. Bom, como é que funciona? Você já deve ter assistido muitos filmes, ou lido muitos livros, ou ouvido muitas histórias. E de onde que vem a Jornada do Herói? Jornada do Herói vem de um livro chamado O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Joseph Campbell, um antropólogo que era fascinado por mitologia, por histórias e por entender de onde que vem essas histórias. E ele começou a mapear e rastrear todas as histórias da humanidade, de todos os povos e de todas as épocas e de todas as eras, e percebeu que existia uma estrutura em todas elas. Então ele pegou e falou assim, olha, todas elas têm alguma coisa em comum. A jornada, e ele chamou isso do herói. A jornada do herói.
Então, como é que funciona a jornada do herói? Isso aqui saiu bonitinho. Então, todo mundo, o herói, você vai se identificar com isso. O herói, ele vive no mundo comum. No mundo comum. Ele vive no mundo comum, na famosa zona de conforto, onde está tudo bem, tá ruim, mas tá bom, tá aquela lá, ele tá lá, tranquilão na vida dele, na zona de conforto, fumando cachimbinho, tocando flauta, tá lá fazendo as coisinhas dele, e até que ele recebe um chamado. Alguma coisa chama ele. Alguma coisa chama ele para uma aventura. Uma aventura, não necessariamente uma aventura, mas ele tem que fazer alguma coisa extraordinária, né? Sair do ordinário. Então ele precisa fazer alguma coisa extraordinária, mas a princípio ele recusa. Ele recusa o chamado. Ele fala, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, ou eu tenho medo. No fundo ele fala assim, não, ele não fala que tem medo, mas ele fala, não posso, agora está difícil, eu tenho muitas coisas para fazer aqui eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer as coisas do dia a dia, né? E aí ele recusa o chamado. Até que vem um mentor, a figura do mentor, que dá o empurrão nele, que fala assim, vai, e põe ele para aceitar o chamado. E o mentor é uma forma de sponsor, né? Uma forma de pessoa que fala assim, não, você tem capacidade, você pode, você vai, entrega para ele algum objeto mágico, né? Normalmente nos filmes o mentor é um mágico que vai lá, entrega alguma coisa e empurra ele para o chamado. E aí ele passa pelo primeiro limiar. O primeiro limiar. E esse primeiro limiar, nas histórias, né, na mitologia, é sempre a floresta. Então, está no lugar comum, é o vilarejo, onde é tudo conhecido, é a zona de conforto dele. Passou da floresta, aquela floresta escura, onde ninguém se atreve a ir, e ninguém conhece o que tem para lá. E por isso que dá medo, é o desconhecido. É o desconhecido, ele não quer ir. No desconhecido é perigoso, existe risco lá. Tá bom do jeito que tá, só que ele é chamado e ele tem que ir, alguma coisa impele ele a ir. Porque acontece assim, e na nossa vida acontece assim. A gente tem o chamado, a gente muitas vezes não ouve porque a gente está fechado, a gente está ligado nas quatro primeiras necessidades. Então a gente simplesmente não ouve, ignora o chamado. E a gente tem esse direito de ignorar o chamado. Mas aí duas coisas acontecem. Ou você ignora o chamado e você vai ficar numa vida de sofrimento, numa vida arrastada, sabendo que podia mais, sabendo que podia fazer mais, e vai levando a vida. Só que o problema é, você recusa o chamado, né? Você ignora, você recusa o chamado. Só que o problema é que os problemas se agravam, as dificuldades se agravam, o sofrimento aumenta, a angústia aumenta. Chega uma hora que fica impossível não atender o chamado. Fica uma hora que você é jogado. Então, ou você aceita e fala, eu vou, ativamente vai, ou então você é arrastado, né? Você é arrastado para uma situação de crise e é colocado na situação onde você tem que encarar e tem que entrar na floresta. Tem que entrar na floresta do desconhecido, né? Para resolver o problema do chamado, né? Você tem um chamado e você tem que resolver esse problema. E aí, quando você entra na floresta, primeira fase aqui na jornada do herói são os testes, né? A fase de testes. E nessa fase de testes, você vai ter desafios, você vai encontrar aliados e vai ter inimigos. É a iniciação. Né? Então, aqui é a separação e aqui começa a iniciação. Então, é a fase onde existem perigos, mas ao mesmo tempo que existem perigos, existem aliados, né? Você vai encontrar pessoas, vai encontrar amigos, vai encontrar seres, e eles vão te ajudar a evoluir, vão te ajudar a desenvolver suas próprias habilidades, vão te ajudar a olhar para dentro e descobrir os teus próprios recursos, para encarar os desafios. São pequenos desafios nessa primeira fase,
Mas são desafios, pequenos desafios que você vai ter que lidar, né, para poder passar por essa fase. Aí depois você vem, passou por esses desafios, está reconhecendo essas histórias em algum filme, não? Você vem para aproximação, o que Joseph Campbell chama de aproximação da caverna, né? A fase de aproximação. A aproximação da caverna. Joseph Campbell fala que na caverna mais escura que você teme entrar, na caverna que você mais teme entrar, está escondido o tesouro que você procura. Então está aqui a aproximação da caverna, é aquele momento em que você fala assim, eu vou entrar, e na caverna mora o dragão, e é o dragão que você mais tem medo. E o dragão, metaforicamente, é o teu maior medo. É o teu maior medo, aquela coisa que você não quer de jeito nenhum encarar, mas você tem que encarar. Você foi chamado, você está aqui na jornada do herói, e você tem que encarar, você é empurrado para isso. E se você não encarar, tudo vai te levar, a vida vai te levar para isso, para entrar. Então é melhor você já ir encarar isso como uma jornada e ressignificar a tua vida, né, os problemas que você está tendo, e falar assim, bom, eu estou aqui na fase da aproximação, agora eu vou ter que encarar o meu maior medo, o meu maior desafio. Estou na aproximação da caverna. E aí você entra na caverna. E dentro da caverna você vai ter aprovação. Aprovação é onde você vai encarar o teu medo, onde você vai... E eu posso te falar que é mais difícil a aproximação, aquele momento de entrar na caverna, de tomar coragem e entrar, do que realmente a batalha, a briga. Por quê? Porque aqui é a hora que você vai ter que buscar todos os teus recursos internos, o que você trouxe para cá, você vai ter que encarar, você vai se preparar psicologicamente para entrar e encarar teu medo. E aqui você vai encarar o teu maior dragão, é onde tem o perigo de vida e morte, e o teu maior monstro, né, a tua maior coisa. E o curioso é que esse monstro, né, os desafios que você tem, né, os inimigos que você tem, não necessariamente são ruins, são maus. Lembrando do pensamento cartesiano, né, do pensamento sistêmico, não necessariamente são maus, muitas vezes eles são uma manifestação, um reflexo das nossas sombras, né, ou dos nossos sponsors negativos, né, sponsorship negativo, quando são aquelas vozinhas que falam pra gente, você não pode, você não é capaz, você não merece, né, coisas que a gente ouviu na infância e que vivem atordoando a gente. Ah, eu não sou capaz. Lembra aqui do chamado? Não, eu não posso. Não, eu sou pequenininho. Não tenho capacidade. Você tem sim. Você tem sim. Um dos pressupostos da PNL é todo mundo tem todos os recursos necessários para a mudança, né? Todo mundo tem os recursos necessários. A gente só precisa buscar resgatar eles. A gente precisa buscar aprender a lidar com eles, né? Aprender a trazer eles para o momento que a gente precisa. Então, esses monstros, né, esses desafios da jornada do herói, na verdade são os nossos próprios medos refletidos. E é isso que a gente tem que confrontar. E aqui a gente não precisa matar o monstro e falar, eu vou eliminar o mal. É a diferença do herói e do campeão, né? O herói não mata o mal, o herói não é aquele que elimina o bem e o mal. O herói é aquele que integra o mal, ele lida com o mal, como Perseu, que matou a Medusa. É interessante, até na palestra do Karl Mascarenhas, ele levanta esse ponto, que na estátua de Perseu, onde ele segura a cabeça da Medusa, o rosto de Perseu é igual ao rosto da Medusa. Então você percebe que o maior inimigo dele, na verdade, é ele mesmo, é um reflexo dele. E ele usa isso, depois que ele mata a Medusa, ele corta a cabeça da Medusa, ele usa a cabeça da Medusa como uma arma. Então percebe que a provação é um momento que você tem que encarar o teu maior medo interno, e depois que você encara isso, você não destrói ele, mas você aprende a lidar com ele. E aí você desenvolve uma habilidade, você desenvolve uma força, você desenvolve uma capacidade maior, muito maior, daí você vira praticamente um
aí é a hora de você virar o herói. Você realmente vira um herói, porque você passa a ser algo a mais, né? E aí depois que você consegue dominar a fera, dominar o medo, ele te dá um tesouro, que é aquilo que você foi buscar. É o chamado, né? O chamado para, precisa ir buscar o tesouro lá. Pô, mas aí eu tenho que entrar na caverna e encarar o dragão lá, que eu não quero, mas você tem que ir. E aí você foi. Então aqui é o mundo comum, e aqui é o mundo especial. É o mundo especial. Aqui é a zona de conforto e aqui é além da zona de conforto. E você percebe que é aqui, fora da zona de conforto, que todo o crescimento acontece, né? Todo o crescimento acontece. Então aí você matou o dragão, aprendeu, lidou, integrou isso na tua vida, lidou com as tuas sombras. E aí você ganhou o tesouro, você teve a recompensa e você volta e aí tem aqui o retorno. E aqui você tem o retorno. É óbvio que aqui ainda tem o caminho de volta, né? Caminho de volta. Aqui ainda tem aquele momento em que os inimigos vêm para tentar te matar de novo na mitologia, nos filmes, na jornada do herói, que é a ressurreição. Ressurreição. Mas você volta. E aí quando você volta, você consegue voltar e você volta, é o retorno com o elixir. Que é aquilo que você foi buscar. E você volta e compartilha isso com o vilarejo, com o lugar comum. Você compartilha o que você trouxe de cá. Só que, quando você sai daqui, o Zé Ninguém, o Frodo, o Homem-Aranha antes de ser o Peter Parker, o Neo do Matrix, ou a Dorothy Alice no País das Maravilhas, a Dorothy do Mágico de Oz, ela sai do lugar comum, passa por tudo isso, aprende um monte, encontra aliados, destrói inimigos, cresce. E aí ela volta, retorna, com todo esse aprendizado, com tudo de bagagem que ela tem, ela volta para compartilhar aquilo que o herói ganhou, né, que o herói aprendeu, que o herói conquistou na batalha. E quando ele volta com o Elixir, ele compartilha, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, a vida dele nunca vai mais ser o mesmo, porque ele mudou internamente, ele é uma outra pessoa. Ele não é mais aquele carinha comum que saiu daqui antes da jornada. Ele volta como herói. E aí tem o grande final, o grande finale é a ovação, né, os aplausos, o reconhecimento da comunidade. Afinal de contas, ele ficou muito tempo fora durante a jornada, e aí quando ele volta, ele tem que ter o reconhecimento. E por que eu estou contando isso? Por que eu estou falando da jornada do herói? Porque a vida, eu acredito que a vida de todo mundo, a sua vida, a minha vida, é uma jornada do herói. E assim como os fractais, todos os problemas que a gente passa na vida são pequenas jornadas. A gente existe uma grande jornada do herói, onde todo mundo tem um grande propósito, tá? Tem um grande propósito na vida. Então a nossa vida inteira, a gente tem que ouvir esse chamado. Qual que é o chamado da sua vida? Qual que é o chamado da sua vida? E aí vai e vive a tua jornada, mas viver intensamente a tua jornada para buscar o teu propósito, né? Para buscar o teu propósito e depois voltar e devolver e contribuir e retribuir. Então tem crescimento e contribuição. Lembra que eu falei antes? Crescimento e contribuição são as duas necessidades humanas do espírito que realmente geram realização e satisfação. E voltando a falar dos problemas, fractais. Fractais é aquele conceito, por exemplo, o floco de neve, ele na neve, o pequeno floquinho, né, a partícula mínima da neve, ela, se for ver, ela parece com o grande. Então o fractal é a parte que é igual ao todo, né? Então as partes são iguais ao todo. E como os fractais,
a jornada do herói funciona na nossa vida como a vida sendo uma grande jornada desde o nascimento até a morte e com um grande propósito, né? Um propósito muito maior que a gente. E cada problema eu vejo também como uma jornada, uma pequena jornada. Cada problema que eu tenho, eu tô aqui. Pô, eu preciso resolver um problema, tá fora da minha zona de conforto, né? O problema, resolver esse problema exige que eu encare desafios, exige que eu busque aliados, que eu desenvolva recursos, que eu aprenda a lidar com meus medos, né? Então existem problemas pequenos e problemas maiores, mas à medida que a gente vai fazendo essas pequenas jornadas para resolver pequenos problemas, nós vamos vivendo e manifestando a nossa grande jornada. Então aqui esse vídeo é um convite para você fazer uma reflexão em qual é a sua grande jornada. Qual é a sua grande jornada? A que você veio ao mundo? Por que você está aqui? Porque quando você realmente encontrar esse seu grande porquê, a sua grande jornada, a tua grande missão, qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Se você estiver olhando muito para as 4 necessidades anteriores, você talvez esteja fechou seus canais para o chamado. E mais dia ou menos dia o teu chamado vai vir. E se você não aceitar o teu chamado, se você não reconhecer o teu chamado e não passar o limiar, não entrar nessa jornada, as chances são que você vai viver uma vida ou mal menos, ou então de sofrimento, de angústia, porque os problemas vão se intensificando. Então, busca teu chamado, busca teu chamado. Quer uma dica? O que você faria se tempo e dinheiro não fossem um problema na sua vida? O que você faria se tempo e dinheiro, se tempo não fosse um problema, se tivesse todo o tempo do mundo, e dinheiro também, todo dia brotasse dinheiro na tua conta, que assim, não vai faltar nunca, 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 nunca vai faltar, sempre vai ter mais dinheiro lá. O que você faria? Esse é um começo, é um bom começo para você pensar no teu chamado. Bom, agora eu quero fazer um exercício com você, eu quero te propor um exercício, você vai ver que aqui embaixo tem um PDF do passo a passo. Mas são basicamente algumas perguntas para você mapear a tua jornada do herói, mapear a tua jornada em qualquer problema que você esteja tendo, um grande problema que você esteja tendo hoje. Então a primeira pergunta é, qual é o teu desafio, qual que é o demônio que você tem que encarar, qual que é o teu maior desafio e qual seria a situação que você está mais se sentindo vítima do que herói hoje? Pensa um pouquinho aí. Bom, a segunda pergunta agora é qual é o limiar que você tem que ultrapassar, qual que é o território que você tem que entrar que está fora da zona de conforto, né? Qual é essa floresta, qual que é esse lugar onde você tem que ir, ou o que você tem que fazer que está fora da tua zona de conforto, considerando o teu desafio, né? O que você está precisando fazer agora? Bom, agora considerando o teu demônio que você precisa dominar, você precisa integrar, o teu limiar, né, o território que você precisa encarar, que você precisa entrar, qual é o teu chamado? Muitas vezes na vida o chamado vem depois, né? Então primeiro vem a crise, o demônio, a gente tem que encarar o problema, tem que encarar aquela situação, tem que fazer coisas, tem que entrar num território desconhecido e depois só que a gente vai entender o nosso chamado. Então, qual que é o chamado, considerando esse desafio que você está vivendo, que você precisa encarar e essas coisas que você tem que fazer? Qual que é o chamado? E o chamado sendo o que você precisa fazer, que está fora da tua zona de conforto, ou quem você precisa se tornar
qual que é o teu chamado? O que você precisa fazer ou quem você precisa se tornar? E aqui você pode falar metaforicamente também, eu preciso me tornar uma águia, ou preciso me tornar um guerreiro, ou preciso me tornar um feiticeiro, mago. Você pode usar uma metáfora para colocar o que você precisa se tornar. Bom, agora você vai precisar levantar os teus recursos. Quais são os recursos que você precisa para encarar esse desafio? E isso tem os recursos que você já tem. Quais são os recursos que você já tem que você vai precisar para encarar o desafio, para encarar o demônio? E quais são os recursos, as habilidades que você precisa desenvolver para encarar isso? Muitas vezes a gente encara alguns demônios que são maiores que a gente, então a gente precisa criar musculatura, desenvolver novas habilidades. Não é à toa que o Harry Potter, ele não sai da casa dele, da zona de conforto dele, e vai direto encarar o dragão, lá encarar o Big Boss. O Neo passa todo por um treinamento. Então, quais são as habilidades, né, os recursos que você precisa desenvolver, que você já tem, e precisa desenvolver para poder encarar esse grande provação? E por último, quais são os guardiões, que são as pessoas que vão te ajudar, que vão te suportar, que são os sponsors, né, que são os patrocinadores, são aquelas pessoas que vão te apoiar, não no sentido de fazer por você, mas vão te dar suporte, que vão estar lá do teu lado, vão te ajudar, vão te incentivar. Quem são essas pessoas? Quem são os seus guardiões? Bom, é isso aí. Esse é um exercício bacana para você mapear a tua jornada. Obviamente que dentro da jornada do herói existem muitas dinâmicas, é um trabalho bem aprofundado, baseado também no trabalho do Dilts e do Gilligan. Mas essa é uma forma já de você começar a entender, pensar com cabeça de herói, porque você é um herói, e começar a enxergar o desafio de uma nova perspectiva, uma aventura mesmo, tornar a tua vida mais uma aventura maior. Legal? E eu quero terminar aqui contando uma história sobre um Buda, uma estátua do Buda na Tailândia, história real. O Buda, existe um Buda de ouro, todo de ouro, numa cidade na Tailândia, e os monges iam lá e meditavam no Buda, né, nos pés do Buda. E até que um dia chegou um cara correndo lá, oh meu Deus, o exército está vindo, né? Um exército inimigo estava vindo para atacar a cidade. Então os monges, né, o pessoal do vilarejo da cidade, correram para salvar o Buda, porque eles iam saquear a cidade inteira e iam detonar o Buda. Então eles correram para salvar o Buda e cobriram o Buda e jogaram concreto em cima do Buda de maneira que ficasse uma estátua de concreto. E fizeram isso e cobriram todo o Buda. E aí o exército chegou e detonou a cidade, dizimou a cidade. E o Buda, e olharam aquele Buda e falaram assim: esse Buda aí não vale nada, essa porcaria aí, né? Toda de concreto, né? Toda de cimento. Não deram bola para o Buda. E só que o problema foi que esse exército ficou muito tempo na cidade. Ficou por um tempo muito grande de ocupação. E as pessoas da cidade, as pessoas desse vilarejo acabaram se esquecendo do Buda. Ninguém mais lembrava do Buda de ouro. Eles só viam aquele Buda todo velho, largado lá, cheio, coberto, né, de plantas, de musgo, bem largado mesmo. E foi esquecido. O Buda de ouro foi esquecido. Até que um dia um monge, né, depois da ocupação do exército, o monge estava ajoelhado meditando, né? Estava sentado meditando aos pés do Buda, e um pedacinho do concreto caiu, descolou e revelou o brilho do Buda, aquele brilho do dourado, do ouro do Buda. E aí ele olhou aquilo, foi lá, cutucou, deu uma olhadinha, falou assim: nossa,
o Buda é de ouro. E aí chamou a cidade toda e todo mundo foi lá e descascou o Buda e aí revelou a essência, a verdadeira essência do Buda. E é isso que acontece com a gente também, é isso que acontece muitas vezes, em geral, em regra, a gente está coberto de cimento, a gente esquece a nossa verdadeira essência, a gente esquece o nosso chamado e vive uma vida de ego, né? Vive uma vida buscando as necessidades momentâneas e esquece a nossa essência, esquece que em essência, todos nós, eu, você e todo mundo, é feito de ouro, né? Tem um brilho interno, um brilho interior, e a gente tem que resgatar isso. Para terminar, eu vou terminar com a frase do Joseph Campbell, Follow your bliss, que é siga a sua felicidade, siga a sua felicidade. E a felicidade, não estou falando aqui de felicidade hedonista, a felicidade de busca de prazer, mas a felicidade que a gente está falando do espírito, a felicidade de missão. Siga isso, siga a tua felicidade, siga a tua jornada do herói, porque você é um herói. Obrigado.